Eu tenho quase 30 anos e isso não quer dizer nada. Só quer dizer que cronologicamente daqui a uns meses eu terei 30 anos. Mas bate aquela crise existencial, a crise dos 20, a crise dos 30, a crise de sei lá como você queira chamar. Sempre vai haver crises na vida, né? A gente sempre está se reavaliando, se observando e, enfim, a gente vai chegando em certos marcos de idade da vida e tem coisas que devem ser mudadas. E então eu decidi sair da inércia, que é minha vida, e fazer o que realmente eu quero. Deixar de pensar sempre nos outros e sempre querer estar agradando os outros. Eu acho que isso a longo prazo não funciona. Só frustra, mas a gente transforma isso em um peso, né, em um fardo. Tem algumas coisas que eu quero mudar, transformar na minha vida. E parando para pensar, não é tanta coisa assim. Coloquei tudo num papel, como um plano, e vou apresentar aqui nesse vídeo para tornar isso uma série, documentar isso de fato e acompanhando meu progresso, minha transformação, o que for acontecendo, eu pretendo ir registrando aqui para acompanhar tudo. E porque eu quero transformar isso aqui num trabalho. É, não parece um trabalho. Mas aparentemente é, e muita gente ganha dinheiro com isso aqui. Então, por que não, né? Vamos tentar, né? Fazer isso em 6 meses. A partir daqui até o final do ano, vamos ver o que acontece. Claro que não vamos deixar as coisas tão soltas assim e sem compromisso. Até porque eu criei esse canal com o objetivo de ter compromisso comigo mesmo, comprometimento e provar, em primeiro lugar, que eu tenho sim comprometimento e constância em algo na vida. Não quer dizer que eu não tenho com outras coisas na minha vida, mas o trabalho é uma coisa que nem sempre foi, que, na verdade nunca foi, né? Uma constante, né? E eu acho que tá tudo bem, né? As pessoas mudam constantemente, a vida muda, nada é nada é fixo, a vida toda é dinâmica, a gente se transforma e se renova a cada dia, então por que não mudar, né? Nós seres humanos nascemos com um único propósito na vida. Não, o propósito não é nada místico, holístico, não é nada mágico, não é uma coisa mágica que vem na vida, não é algo que vai vir até você assim, de mão beijada. É alguma coisa que você se propõe a fazer. A própria palavra já fala propósito. Você faz isso de propósito. É porque você quer. Não é alguém que diz a você o que é para você fazer. Então, algumas pessoas não têm o privilégio de dizer que escolheram a vida que têm, que vivem, ou que são felizes com ela. Mas eu posso dizer que minha vida não é ruim e que eu sou feliz em grande parte dela, na maioria dos momentos. Porém, acredito que muita gente, incluindo eu, nesse grupo, sente a necessidade de mudança, de transformação, de crescimento. Acho que a vida é feita para isso, né? De aprimoramento, de
crescimento de fato. E minha vida não sendo ruim, mas sentindo a necessidade de mudança, é preciso fazer alguns ajustes, né, para que as coisas aconteçam, coisas que eu quero que aconteçam. Então, eu tenho plano. Então, o que eu quero mudar, transformar, melhorar na minha vida? Eu tenho 3 tópicos a serem abordados para mudar na minha vida, melhorar. E são trabalho, físico e comunicação. E tudo isso está interligado, eu acredito. O trabalho é esse aqui. Eu quero fazer da internet meu trabalho e transformar isso e monetizar isso. Ainda não sei como vou fazer. Existem várias formas, existem várias fontes de receita por aqui. A primeira delas, eu acredito que seja a monetização pelo AdSense do YouTube, mas é uma das, vamos dizer, mais demoradas ou mais difíceis de conseguir. Mas estamos aqui para isso, né? Para aprender. E o objetivo é, com esse trabalho, aprender a ganhar dinheiro com isso, fazer dinheiro com isso. Falando com a câmera. E existem alguns pontos que precisam ser abordados para a gente organizar esse plano. A gente, digo eu, né? Primeiramente, preciso construir uma audiência aqui, né? Preciso que gente me assista, me acompanhe e eu preciso ser vista, né? Então, o trabalho vai ser gravar vídeo e postar aqui. E começando aos poucos. Com o tempo também pretendo ir aprendendo e me aprimorando nisso aqui. Esse é o plano principal, né? Melhorar. Então, fazer mais. Quanto mais a gente faz uma coisa, mais a gente melhora. Como diz a Luana Carolina, é bom você se torna. Então, é preciso fazer para se tornar bom. Praticar. Então é isso. O plano principal é produzir, né? Para que se torne um trabalho, é preciso produzir. E a meta é 2 vídeos por semana até dezembro, né? São 6 meses. Durante esse processo eu vou documentando aqui e compartilhando o que eu aprendi, o que eu tô aprendendo, como se faz isso aqui de fato, né? Vamos descobrir. Eu consumo tanto conteúdo na internet e não transformo isso em nada. Fico só consumindo e isso não me dá nada, né? Dá aos outros. Então vamos pro outro lado também. O físico. Então, quando comecei no fitness, digo, a cuidar mais de mim, da minha saúde, eu comecei bem aos poucos. Comecei principalmente para cuidar da minha mente, fortalecer de fato minha mente. Realmente não era minha pretensão me preocupar principalmente com estética, com visual. Comecei bem aos poucos e hoje me vejo numa fase em que preciso evoluir, que ganhei certa força, mudei alguma coisa de aparência, de estética, do físico, porém eu sinto que eu tô estagnada. Eu preciso de desafio. E eu quero, o objetivo principal com o físico é aumentar minha força.
a meta principal é aumentar minha força. E com isso desenvolver algumas habilidades nesse processo. O desafio seria aumentar as cargas na musculação, já que eu comecei a treinar em casa e minhas cargas elas se tornaram leves e não me desafiam mais. Só dá para treinar no sentido de resistência e não de hipertrofia de fato, de demonstrar realmente força, né, com isso. Para isso eu tenho que entrar na academia de novo, né? Eu já frequentei um mês a academia e gostei bastante, apesar de não ter pego cargas que realmente fossem ideais para mim, mas eu pude ter a experiência e ver como era. E eu gostei bastante. Sendo uma pessoa que sempre treinou em casa e aprendeu tudo em casa, eu gostei e pretendo desenvolver isso mais. E como força não só se constrói com musculação, também temos uma modalidade, acho que é assim que fala, esporte, não sei, que é a calistenia. Acho que é esporte também. Eu pretendo construir força também com prática de calistenia, mesclando com musculação, já que o meu acesso à academia, de certa forma, é limitado, porque eu sou uma jovem camponesa. Então, obviamente, não tem academia no sítio, né? Que é onde eu vivo atualmente. Tem como eu ir, mas não tem como eu ir todos os dias. Então, dá pra mesclar isso. E praticar a calistenia aqui também. E as metas de força para eu mensurar isso, vamos colocar assim em palavras, são fazer pelo menos 2 barras fixas, 2 repetições de barra fixa até o final do ano, que é dezembro, 2 flexões de braço também, né? A gente vamos começar aos poucos, né, pra gente ter expectativas realistas. Vamos ter uma expectativa realista com isso. E a flexão de braço tem que ser no chão. Porque se não for no chão, não vai valer. Eu tenho que saber que eu sou forte. E por último, as cargas da academia, né? Dos aparelhos, exercícios, enfim. Vou ter que pegar cargas que me desafiem, que me façam perceber que eu tenho força e que eu posso mais. E o objetivo principal do físico é esse. Não vou colocar expectativa sobre estética física, até porque eu não faço nenhuma dieta, não tenho acompanhamento nutricional. Talvez mais pra frente eu consiga me organizar nisso, consiga ver uma dieta para fazer com um nutricionista, não sei. Não vou ter expectativa nisso também. Mas isso pode ser um ponto a ser adicionado nas metas para o futuro. E por último, o tópico final, comunicação. Melhorar minha oratória, o modo como eu o modo como eu me comunico e esse canal aqui ser meu laboratório para isso. Vai ser um grande laboratório para isso. A gente sabe que aqui tudo pode ser editado, cortado. Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Mas tornar isso aqui um pouco mais natural, essa habilidade da fala ser mais natural, melhorar a dicção, a comunicação de fato. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler e de escrever também. Então acho que isso ajuda bastante.
mas precisa se praticar para realmente ficar bom. Nesse processo, para de odiar me ouvir falando, porque até um tempo atrás eu não ouvia nem meus próprios áudios. Evito e evito ainda gravar áudio para não ter que ouvir minha voz gravada. Mas é minha voz de verdade, eu vou fazer o quê? Isso acho que é um exercício de amor próprio, eu acredito. E tendo aqui já alguns vídeos gravados e editados por mim mesma, que fui obrigada a me ouvir para poder editar, é isso que acontece. Eu creio que isso já está acontecendo. Não está sendo tão horrível assim me ouvir falar. Tem sido bom, tem me feito bem me ver evoluir, me ver melhorar. Sempre foi uma coisa que ficou na minha cabeça de que eu gostaria de falar melhor, de me expressar melhor, tanto aqui gravado, quanto com as pessoas com quem eu convivo, de ter uma comunicação mais clara, mais objetiva e sentir orgulho de mim mesma nesse sentido. Porque existem algumas pessoas que eu admiro, que são muito boas nisso, tanto pessoas aqui do YouTube quanto pessoas na minha vida. Elas são muito boas em se expressar e se comunicar. E eu gostaria disso pra mim também. E não é tão difícil assim quanto parece. Pelo menos com o celular. Com a câmera. Eu tô falando com uma câmera. Tô falando sozinha aqui no meu quarto. Com a câmera de celular. Um ponto importante também. Eu quero poder fazer isso com outras pessoas por perto, ou que eu saiba que estão ouvindo o que eu tô fazendo, sendo doida e falando sozinha. Não ter vergonha de fazer isso com outras pessoas me ouvindo ou me vendo fazer isso. É um outro desafio, hein? E um extra que eu acredito que eu vou adicionando no meio dos vídeos, em forma de vlog, não sei. Ainda não organizei isso na minha mente. Esse extra é: eu quero aprender coisas que eu julgo difíceis, mas não são tanto assim. Coisas que dependem de mim, que dependem de prática minha e que não são tão difíceis. Um exemplo disso é fazer penteados no meu cabelo. Eu acho muito bonito quem usa alguns penteados. Um exemplo disso é a trança boxeadora. Aquelas tranças duplas assim, que vem desde a raiz. E primeiro eu vou começar com isso. Eu vou aprender a fazer trança boxeadora. Vai ser um exercício de paciência, porque apesar de eu me considerar uma pessoa muito paciente, existem coisas que eu começo a fazer e perco a paciência no meio e desisto. Então, é um bom exercício de paciência. E ao decorrer dos vídeos que eu for gravando, vou inserindo e sinalizando isso também, né? Para não ficar tão vago. Ah, hoje eu vou aprender a fazer trança. São as metas extras que vão entrando nos vídeos. Se você quiser me acompanhar nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento, de transformação, de mudança, sei lá, chame do que quiser. Se quiser me acompanhar, se inscreve no canal. Obrigado por assistir até o fim. Até o próximo.